Bom, pessoal, vamos continuar aqui falando sobre a história do cristianismo, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre as contribuições do judaísmo para o cristianismo, ok? Vamos lá, então? Talvez uma das principais contribuições é justamente a ideia do monoteísmo, né? O cristianismo está respaldado na crença de que existe um único Deus, que ao mesmo tempo é três. Tá? A gente está falando de uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nós vamos entender posteriormente que essa concepção ela foi sendo amadurecida no decorrer do tempo, tá? Um único Deus que, ao mesmo tempo, é três, a trindade, tá? Isso não foi algo que se consolidou num primeiro momento, mas é importante entender que nós estamos falando do monoteísmo, tá? E esse monoteísmo ele tem origem judaica, tá? Então, o cristianismo mantém essa percepção ou esse entendimento de um Deus único que, ao mesmo tempo, é três. Talvez a grande inovação aí seja justamente a ideia da trindade, né? Isso que se traz de novo em relação ao cristianismo. A constituição do conceito de trindade não é algo que né, se deu de cara, mas está presente, né, nós conseguimos entender isso se nós olharmos com cuidado, tá, o Novo Testamento. Como eu disse para vocês, vai se constituindo e vai se amadurecendo com o tempo, mas isso está presente, tá, ali no Novo Testamento. Vamos ver aqui, ó. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Percebem aqui? Nós estamos construindo e reafirmando alguns elementos. Aqui nós temos uma carta, né, uma carta de João, onde está se reafirmando a ideia de que Jesus Cristo ele veio em carne e ele é de Deus. Tá? Por quê? Porque neste momento nós estamos vivendo na formação da igreja muitas teorias dissidentes, inclusive teorias que dizem que Jesus Cristo não era homem, tá? Ele não veio em carne, certo? Então essa era uma teoria que se tinha, uma heresia que se constituía já nesse momento, e nós temos que combater, né, essa heresia que é o que João está fazendo, tá? Aqui em 1 João 4, 2, 3, tá? Reafirmando Jesus Cristo é homem e é Deus, e aí você vai reafirmando a ideia de trindade, a ideia do Pai, a ideia do Filho, aqui no caso, né, reafirmando o Filho, né, e o Pai, certo? É claro que o Espírito Santo está ali também presente, isso aí vai se confirmando no decorrer do tempo. Vamos ver aqui no século II, ó, Tertuliano, o que ele está dizendo? Todos são de um, não por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa trindade, colocando-se em ordem os três, Pai, Filho e Espírito Santo, pois eles são de uma só substância, de uma só essência, de um poder só, já que é de um só Deus que esses graus e formas de aspecto são reconhecidos como o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, Tertuliano, um dos pais da igreja, né, trazendo aqui, reforçando essa ideia, né, que nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo era o próprio Pai, e o próprio Pai nasceu, sofre e morreu. Que está se reafirmando aqui, que Jesus Cristo e Deus, Pai e o Filho é um só. Né? A origem é única. Então, é justamente você está construindo essa concepção, né, e essa ideia de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma trindade que são todos únicos, tá? Já que nós estamos falando de uma religião monoteísta. Você está vendo os pais da igreja que no século II estão construindo e reafirmando essa ideia. Mas isso não parou aí. Vamos ver no século III. Calisto, Pai, Filhos e Logos, afirmava ele, são nomes do Espírito único e indivisível. No entanto, o Pai, depois de tomar sobre si a nossa carne, elevou sua natureza de divindade, mediante a união dela consigo, e se fez una, de forma tal que Pai e Filho devem ser considerados um só Deus. Está construindo a ideia, né, essa concepção, está amadurecendo essa concepção, tá, de que Pai e Filho e Espírito Santo são um único Deus. Tá? Apesar disso estar presente já nos textos bíblicos, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós está se amadurecendo, tá, essa concepção no decorrer do tempo, justamente para evitar, né, heresias que estavam surgindo também nesse mesmo momento. Tá? Olha o século IV, veja, a gente está falando de séculos, né, de 100, 200, 300, 400 anos, onde esse debate está colocado. O Ocidente tinha chegado à unanimidade no que diz respeito à unidade de substância entre o Pai e o Filho, mas o Oriente estava dividido.
Aí nós temos aqui, né, um personagem importante, tá, onde vai surgir uma teoria chamada de arianismo. Tá? Então o Ário, veja bem o que ele fala. Cristo como ser criado. Como tal, Cristo não era da mesma substância de Deus, tendo sido feito do nada, como as demais criaturas. Não era, por conseguinte, eterno, embora o primeiro entre as criaturas e agente na criação do mundo. Cristo era, na verdade, Deus em certo sentido, mas um Deus inferior, de modo algum uno com o Pai em essência ou eternidade. Percebem a heresia colocada aqui? Tá? O que está se colocando é justamente de que Cristo não era Deus junto com o Pai, né? Que Cristo ele era criado, ele não era eterno, né? Então ele era criado, que foi criado assim como o homem foi criado, que Cristo fora criado numa substância superior ao homem, mas ele tinha sido criado. Então veja, o que nós estamos aqui fazendo? Combatendo uma heresia, tá? E entendendo que não, né? Que Cristo é Deus Filho, junto com Deus Pai e junto com Deus Espírito Santo. Mas aqui está dizendo que o Ocidente já tinha chegado a um consenso, mas que o Oriente ainda estava debatendo, tá, essas questões. Nós temos aqui uma heresia chamada de arianismo, que tem origem em Ário. Tá? O que está se discutindo aqui é a unidade entre Pai, Filho e Espírito, mas os concílios eles vão avançando nesse ponto. Um exemplo aqui é o concílio de Nicéia, que foi convocado em 325 por Constantino, tá? Onde você vai ter justamente um debate com os arianos, justamente combatendo essa afirmativa que nós acabamos de ler aqui. Tá? Foi somente no concílio de Constantinopla, depois do concílio de Nicéia, que chegou-se a uma definição mais próxima do que se tem hoje e aceita pela maioria dos cristãos, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo como unidade. Tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Veja que, como eu disse para vocês, isso foi amadurecendo no decorrer do tempo com os concílios, certo? Então, os concílios, eles tiveram muito esse papel de combater as heresias nos primeiros séculos e estabelecer, então, quais são os princípios da fé, né, cristã. Tá? Em suma, o desenrolar da história trinitariana começou primeiramente com a ideia de que Cristo não veio em carne. Num segundo avanço, ela dizia que o Filho era semelhante ao Pai, isso é, da mesma substância, sendo, portanto, Deus. Na terceira etapa, se dizia que o Espírito Santo era da mesma essência do Pai e do Filho, sendo também Deus. Somente no final do século IV, o que foi possível chegar a um termo definido, e disto resultou a conclusão de que existe um Deus em 3 pessoas. Veja, esse amadurecimento levou aí pelo menos 4 séculos para se dar num combate a heresias que estavam se estabelecendo, tá? Inclusive junto a muitas igrejas, né? Então era importante esses concílios para se estabelecer realmente uma unidade de entendimento, ok? Então a gente está falando da contribuição dos judeus, né, do judaísmo, a gente falou aí do monoteísmo, toda uma discussão em torno da trindade, tá? A trindade ela não tira, né, ou ela não se opõe ao monoteísmo, ela reafirma, né, o monoteísmo. Acho que isso que é importante a gente ter em mente aqui. Um outro elemento importante é a congregação. Tá? O judaísmo, tá, traz em si uma ideia de aliança de Deus com o seu povo, tá? A história de Israel como a história do povo de Deus na terra, e Jesus Cristo como uma nova aliança. Ele traz essa percepção de uma nova aliança. Você não rompe aquela aliança que já existia, você traz uma nova aliança. Tendo em vista, inclusive, que tudo que se coloca no Antigo Testamento aponta para Jesus, aponta para essa nova aliança. Tá? Então você não rompe, mas você avança, você tem uma nova aliança, uma nova forma de relacionamento de Deus com os homens. Tá? Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceita, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A nova aliança estava justamente respaldada no derramamento do sangue de Jesus, que seria derramado por nós. Então, entender que essa ideia da aliança, da congregação, estava presente também no judaísmo, mas assim como a ideia do monoteísmo, eu tenho diferenças, eu tenho, né, elementos que vão ser colocados de forma distintas quando eu penso no cristianismo, ok? A igreja, né? Então, quando eu penso na igreja, eu também tenho as referências judaicas, né? O tabernáculo erigido por Moisés e pelos filhos de Israel era um templo que podia ser transportado. Os israelitas o usaram durante o êxodo do Egito. O templo mais conhecido dentre os mencionados no Velho Testamento foi aquele construído por Salomão em Jerusalém. Encontramos ali em Crônicas. Ele foi destruído em 587 a.C. pelos babilônios e restaurado depois, cerca de 70 anos mais tarde.
parte desse templo foi queimado em 37 a.C. e Herodes o Grande o reconstruiu posteriormente. Os romanos destruíram o templo no ano 70 depois de Cristo. Veja, né, que nós temos a ideia do tabernáculo e do templo, né? O templo onde estaria presente, onde Deus estaria presente. Diferença fundamental, né? Você tem a igreja, mas a igreja ela deixa de estar respaldada em um templo, em um lugar, né? A presença de Deus, tá, que muitos judeus acreditavam que estariam nesses lugares, entende-se que não estariam mais em lugares, né? Já que o Espírito Santo habita em nós e nós somos o templo, né? Então nós temos aí uma diferença significativa em relação ao entendimento que você tinha antes. Mas a congregação, a igreja, tá? Os locais de encontro, isso permanece, né? Nós temos a igreja hoje, quando a gente fala igreja, é um local, né? Um lugar onde nós nos encontramos, onde nós congregamos. Mas a ideia da presença de Deus, ela está realmente presente em cada um de nós, que somos o templo do Espírito Santo de Deus, tá? A sinagoga, então, era a congregação local, né, que vai surgir, que vai aparecer em especial no templo do exílio, já que não teria mais o templo, né, mas eu teria a sinagoga. Os judeus estão exilados e têm que e buscam encontrar, né, construir locais e espaços onde eles pudessem se encontrar com Deus. Já o cristianismo, né, traz essa noção de que nós somos edificados para a morada de Deus em espírito, né? A igreja de Cristo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre essa afirmação, tá? Sobre Cristo nós vamos edificar, tá, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que está respaldada justamente em Cristo, como dito aqui em Mateus 16, 18, tá? Então, falando das contribuições aí do judaísmo, né? Falamos aí do Messias, da diferença da Trindade, que não se opõe àquela ideia, né, de monoteísmo, mas mantém a ideia de monoteísmo, já que nós temos um Deus único dividido em 3 pessoas. Nós temos a questão da promessa, nós temos a questão da igreja, do templo e o livro sagrado, né? É importante tratar aqui do livro sagrado, né? Os livros do Novo Testamento, eles foram escritos na segunda metade do primeiro século da era cristã e está pensado e organizado para compor, né, o Antigo Testamento. E não dizer assim, o Antigo Testamento não serve mais. Tá? Pelo contrário, nós temos uma composição. Claro que nós entendemos hoje que o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Tá? Algo que talvez ali os judeus e os primeiros cristãos ainda estavam construindo esse entendimento. Tá? O Novo Testamento, né, justamente vai trazer esse olhar, né, essa história de Cristo e de sua igreja. Ele vai ser escrito na segunda metade do primeiro século. Nós já falamos em outro vídeo sobre os primeiros evangelhos, né, o período em que eles foram escritos, ou seja, no período que vai de mais ou menos 50 a 100 depois de Cristo. Os estudiosos, né, entendem e indicam que os primeiros livros provavelmente foram escritos, provavelmente foram as cartas de Paulo e o Apocalipse, como o último, né, a ser escrito. Os primeiros as cartas de Paulo e o último o Apocalipse. Essas cartas e outros escritos eram recebidos e preservados com todo cuidado. Não tardou para que esses manuscritos fossem circulados entre as igrejas, ou seja, esses documentos, essas cartas, esses livros, os evangelhos, começou a circular entre as igrejas, com cópias, né? Eram feitas cópias e difundidas. É interessante entender isso, né? Que no primeiro momento eram cópias dos textos que foram produzidos e que circulavam, tá? E as igrejas iam, né, tendo esses documentos como referência para o entendimento, tá? Em relação a Cristo e a sua igreja. Então é importante entender isso. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre a construção e a constituição, tá, desses livros, mas é importante ter isso em mente, né? Nós estamos falando aí no contexto de domínio do Império Romano, quando eu estou falando justamente do início da igreja, da construção dos primeiros evangelhos, né? Onde você tinha essa ideia da paz romana, tá? Era uma paz que era uma paz muito frágil, porque na verdade era uma paz que ela existia com muita força, né? A paz romana é a ideia de que Roma dominava um grande território e aonde não haviam guerras. Tá? Por que não haviam guerras, não haviam conflitos, não haviam rebelião? Porque qualquer tentativa de rebelião ou de conflito era massacrado pelo Império Romano, né? Então era uma forma de organização militarizada e política também, onde
no Império Romano, ele mantinha lideranças romanas em cada região, justamente para manter essa paz romana, né? E isso acontecia também, né, na região onde viviam os judeus, né, uma religião monoteísta e uma sociedade politeísta, né? Então é interessante entender que nós estamos falando desse contexto histórico quando a gente está falando, né, dessa construção dos primeiros evangelhos, tá? Que é justamente, o evangelho ele é importante porque nós estamos tratando dessa percepção, tá, de que a religião judaica ela era pautada em um livro sagrado, na revelação de Deus aos homens por meio dos profetas, por meio desse livro, né, que é o Antigo Testamento, e que era importante, então, termos também, né, o documento, o livro sagrado, que se fizesse referência agora, né, a Cristo e a sua igreja, tá? O Antigo Testamento ele é um documento escrito em hebraico, tá? Durante a trajetória do povo de Deus, após a saída do Egito, né? Que é justamente ali quando o povo de Deus ele é libertado, né? do Egito. E é interessante tratar disso, que existem versões, né? Então existe a tradução do Antigo Testamento chamada de Septuaginta, tá? Que é justamente que vem do hebraico para a língua grega, e nós temos depois uma chamada Vulgata, que é a tradução do Antigo Testamento para o latim, né? Então, ali próximo de 382 depois de Cristo, tem uma tradução, tá, do hebraico para o latim, tá? É interessante a gente ter essa noção, né, já de tradução e de percepção em relação ao Antigo Testamento, ok? Vamos ver aqui o que se fala um pouquinho sobre isso. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E acontece que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Tá? Veja que nós estamos tratando aqui já da primeira, da história, né, de Cristo já escrito nos evangelhos. Né? A importância do texto, né, da escrita, para que nós pudéssemos ter, então, o conhecimento sobre esses fatos, né? Isso é importante quando a gente fala em relação aos evangelhos. No início, o sumo sacerdócio era um cargo hereditário e vitalício, mas os asmoneus usurparam no segundo século. Herodes o Grande nomeava e destituía os sumos sacerdotes, deixando claro que era ele a verdadeira autoridade. Os governantes romanos na Judéia seguiam uma prática semelhante. Tá? Então, para entender a questão política que está colocada aqui, quando Jesus nasceu, né, que nós temos aí a organização política nesse momento, nesse contexto que a gente está falando, ok? Veja, contribuição judaica, tá? Esse é o nosso foco aqui. O monoteísmo é uma contribuição importante, que o cristianismo traz uma nova percepção em relação a esse monoteísmo, quando a gente fala da Trindade, tá? A aliança, a congregação, a própria ideia de igreja, de templo, né, que vem ali também de uma origem judaica, que foi transformada e repensada pelo cristianismo, e nós temos aqui a questão também do livro sagrado, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que está sendo construído e constituído nesse contexto de afirmação da igreja, de conflito, de imposição, tá, que está sendo colocada, mas a importância do livro sagrado também nesse contexto, ok? Então é isso, espero que tenham gostado dessa reflexão e até a nossa próxima aula.